Olá, começa agora mais um Cidadania em Debate, um programa do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Aqui discutimos temas vinculados à área da cidadania. E hoje o nosso assunto, o assunto do programa de hoje é bastante preocupante e muito triste. O crescente índice de violência doméstica e familiar. Por que, afinal de contas, no Brasil nós temos um índice tão grande de violência doméstica e familiar? Será que essa questão está vinculada às questões financeiras, ao desemprego, por exemplo? Ou é porque nós somos uma cultura machista? Quais são as políticas públicas voltadas para essa área? E o que o Judiciário tem feito aqui em Cuiabá em relação a essa questão, com programas voltados para atender essas mulheres? Nós recebemos hoje em nosso estúdio o Dr. Jamilson Haddad. Dr. Jamilson é juiz da primeira vara especializada de violência doméstica e familiar de Cuiabá. Seja bem-vindo, Dr. Jamilson. Nós sabemos, doutor Jamilson, que o senhor tem um trabalho bastante interessante, reconhecido, inclusive, em todo o estado e até nacionalmente, um trabalho de dedicação. O senhor se dedica muito e com amor ao seu trabalho lá no Judiciário Estadual. O senhor está de parabéns por isso. E eu sei que o senhor faz um trabalho voltado para as mulheres vítimas de violência e também um trabalho para recuperar os agressores. Como funciona esse trabalho? Nós vivemos num Brasil que é o quinto país mais violento do mundo em crimes contra as mulheres, em violência contra as mulheres. Assim, o Judiciário tem cada vez mais se preocupado em fazer além dos papéis. Os juízes têm saído do gabinete, além do volume de serviço no gabinete, também trabalhos com alcance social. E dentro dessa perspectiva, tenho me aperfeiçoado na área de direito sistêmico e em área com ênfase nas questões culturais, nas questões sociais, que levam à prevenção e que possam diminuir essa reincidência de crimes relacionados à violência contra as mulheres. Eu tenho desenvolvido já desde 2014 dois projetos, um que é de tratamento para os agressores, homens que praticam crimes contra as mulheres, que tem também uma visão sistêmica e de reflexão sobre a cultura machista, sobre os fatores no qual ele está inserido dentro dessa temática da violência, na repetição do ciclo da violência, e também outro projeto que inclusive teve apresentação no último Fórum Nacional de Violência Doméstica, que foi em Natal, foi votado e escolhido pelos juízes do Brasil todo, que é de tratamento às mulheres vítimas de violência doméstica, com constelações, né? Constelações familiares. Constelações familiares, com ênfase nas constelações familiares, com a visão do direito sistêmico, que traz a compreensão que todos nós, seres humanos, recebemos uma carga genética de nossa árvore genealógica, todas as famílias, toda a geração que nos antecedeu, onde se registra todas as dores, as vivências e complexidades de traumas das gerações anteriores, e isso é internalizado, vai para nível de inconsciente, região do cromossomo, e reproduzido de geração para geração através do DNA. Então, ao nascermos, herdamos toda essa carga vivida, né, pelos nossos ancestrais. E também a programação neurolinguística, ou seja, do dia que nascemos até os dias atuais, o meio no qual nós somos programados, se num meio mais equilibrado, se num meio marcado pela violência, isso tudo interfere muito na rotina de vida de cada pessoa. E se nós estamos inseridos na visão agora, na vara de violência doméstica, nós estamos falando sobre violência doméstica. Então, trabalhamos uma compreensão da cultura machista que resulta nessa questão de uma violência muito incisiva e preocupante em relação às mulheres no país. E quantas mulheres vocês atendem lá com esse projeto de constelação familiar? Então, nós fazemos a cada 2 meses, isso não tem não é muito assim rígido, né? Nós vamos acumulando o número de mulheres que são voluntárias, que queiram fazer a constelação gratuitamente, em parceria com a consteladora sistêmica Gilmara Tomé, né? De maneira tudo gratuita, sem nenhum custo para o judiciário. E as mulheres, elas têm se interessado bastante, porque a temática do direito sistêmico das constelações familiares tem sido uma temática nacional, inclusive foi veiculada no Fantástico,
E nós temos a ciência das emoções cada vez mais ganhando espaço, então não tem nada a ver com o aspecto religioso, é uma ciência que traz uma informação muito precisa do comportamento humano, dos traços comportamentais, das questões do ciclo da violência e das questões herdadas através dos nossos ancestrais. E isso tem cada vez mais sido difundido, inclusive as constelações hoje fazem parte da portaria do Sistema Único de Saúde. Nós temos já reconhecido como saúde integrativa as constelações de cunho de tratamento à população brasileira. Interessante. E quais são os benefícios que a constelação familiar pode trazer para uma mulher que vinha sofrendo violência doméstica? Ela se torna mais forte, ela se torna mais em rede com outras mulheres, talvez, para encarar o problema e para denunciar e para tocar a sua vida depois disso? Olha, é impressionante a força da constelação, das constelações familiares na vida daqueles que se disponham, né, a participar e se insiram de maneira a aceitar esse tratamento, né, que é voluntário, do Poder Judiciário aqui do Estado de Mato Grosso. Nós temos hoje o Tribunal de Justiça à frente aqui no Estado de Mato Grosso, que temos já a oficina de direito sistêmico, né, onde os juízes podem indicar de 6 a 10 casos para essa oficina e lá haverá também a constelação familiar com as partes nesse processo. A constelação, ela traz uma questão fenomenológica, onde, através da ressonância, são replicados os comportamentos e origem daqueles problemas na vida das pessoas que se colocam nessa grande energia, né? Que é o campo da constelação, onde se facilita a tomada de consciência da causa, da origem dos seus problemas, na repetição de padrão por amor, uma filha reproduzindo o comportamento da mãe ou da avó, né? E quando ela toma consciência do que ela está vendo ali naquele campo, na própria vida, ela se empodera com uma ferramenta de potencialização, de rompimento com esse padrão destrutivo, de profundas dores, e nesse empoderamento ela ganha força para ou reorganizar aquela questão familiar ou romper com aquele padrão, recomeçando a sua vida fora, distante dessa violência, porque ninguém é obrigado a conviver com outra pessoa numa convivência registrada, marcada por violência. Então, ela tem a potencialidade de empoderar a mulher para, especialmente, tomada de decisões, para romper com esse padrão inconsciente, por vezes, de repetição de padrões de tamanho sofrimento na vida das pessoas. E para os homens, o projeto desenvolvido para o homem agressor, né, da mulher, ele é também a constelação familiar ou é um projeto diferente? O projeto que nós estamos desenvolvendo na primeira vara de violência doméstica familiar contra a mulher aqui em Cuiabá, eu faço em parceria com a Eliane Montanha, que é uma psicóloga que está fazendo doutoramento e é da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos aqui do Estado de Mato Grosso. E também voluntariamente, né? E esse trabalho também foi apresentado no último Fórum Nacional de Violência Doméstica, em Natal, agora em novembro do ano passado. E vários tribunais se interessaram, inclusive, por esse tipo de projeto, né, pela importância na vida das pessoas de potencializar a não reincidência, a tomada de consciência, e ele traz uma compreensão da cultura machista que nós vivemos. Nós temos um direito e uma sociedade com um forte cunho de origem patriarcal, onde o homem, através de repetição, de padrão familiar, de comportamento, de vivência na sociedade, ele acha que a mulher é como se fosse um objeto de posse dele e, por vezes, já age também inconscientemente, em várias vezes, repetindo o padrão de comportamento que eles viram seu pai quando agrediam a sua mãe. Quando criança, o menino, quando vê o pai agredindo, espancando a mãe, aquela relação continuando como se nada tivesse acontecido, ele tende a repetir esse padrão de comportamento, até por estar inserido em sua programação linguística, como se no relacionamento a violência fizesse parte
né? E ele toma conhecimento dessa cultura machista. O que é cultura? São práticas de atos reiterados ao longo do tempo em uma determinada sociedade. Se nós temos uma sociedade de cunho patriarcal, de machismo, significa que o homem olha a mulher como se ele fosse superior e ela inferior, e como se ele pudesse ter controle sobre a vida, e de liberdade, passos, inclusive profissionais, por parte da mulher. E isso é passado de geração para geração também. Então, nesse projeto, em parceria com Eliane Montanha, nós temos várias etapas, com uma palestra inaugural que eu ministro sobre a visão sistêmica, onde nós falamos sobre as leis do amor do Bert Hellinger, alemão, né? Que trouxe para o mundo as constelações familiares de maneira mais organizada, planejada e sistematizada. As leis do amor, em especial a lei do pertencimento, que todos nós temos direito de pertencer. Os filhos têm direito a pertencer àquela família. Quando os pais excluem um dos filhos, essa exclusão gera profundas marcas e registros emocionais de sofrimento. E depois, inclusive, se não na vida desse filho, quando adulto ou na fase da adolescência, ou na repetição nos seus filhos. Por amor, ele vai querer novamente ser reconhecido naquele espaço familiar. Então, repete o padrão em gerações futuras. Então, nós temos o direito de pertencer. A exclusão gera inúmeros sofrimentos. Então, ao tomar conhecimento sobre isso, o pai vai poder olhar mais com amor para o seu filho, enxergar aquele filho, incluí-lo naquela relação, incluí-lo nas vivências emocionais, né, de importância. Vocês observaram, o senhor observou algumas melhoras? Já houve algum caso, por exemplo, que o senhor se deparou com um homem que era reincidente na agressão à esposa e depois de passar por um projeto desse, ele conta de que ele precisava mudar e aquela família continuou junta? Existe algum exemplo assim que o senhor vivenciou? Sim, já explicando, né, as outras duas leis são a lei da hierarquia, que nós temos que respeitar os nossos pais, né, que eles vieram primeiro, e nada que fizermos tem a potencialidade de pagar o preço da vida que recebemos por ele. Então, o respeito e a gratidão aos pais abrem um espaço de pacificação nos corações. Isso é muito importante. Nesse projeto. Exatamente, Mariane. E também as leis do equilíbrio, do dar e receber. Tem que ter um equilíbrio sob pena de enfraquecimento e rompimento dessa relação familiar, dessa relação social, contratual. Doutor Jamilson, a gente vai para um rápido intervalo, mas eu gostaria de saber, depois do intervalo, os casos que o senhor percebeu, quais os casos felizes, de desfecho feliz, em que a pessoa percebeu que ele era um agressor, percebeu a necessidade de mudar e realmente mudou. Você que está acompanhando a gente, não saia daí. É um rápido intervalo, a gente volta a conversar com o Dr. Jamilson Haddad. Voltamos a apresentar o Cidadania em Debate e hoje estamos falando sobre violência doméstica e familiar. Estamos aqui no nosso estúdio com o Dr. Jamilson Haddad. O Dr. Jamilson é juiz da primeira vara criminal de Cuiabá, especializado em violência doméstica, aliás. Dr. Jamilson, o senhor estava falando agora há pouco sobre dois projetos que vocês desenvolvem muito bem lá no Judiciário Estadual, um voltado para as mulheres vítimas de violência e um projeto voltado para os homens agressores. Eu perguntei, o senhor tem encontrado bons exemplos de bons resultados desses projetos? O senhor conhece algum caso de homem que era um agressor reincidente e ele se deu conta que precisava mudar e realmente mudou o seu comportamento? Sem dúvida, eu não posso, pelo Código de Ética, falar sobre processos de andamento, né, enumerando nomes aqui. Até nomes não precisa, mas o senhor pode contar uma história feliz? Sim, eu fiz, junto com a Gilmara Tomé, uma constelação familiar no presídio feminino aqui em Cuiabá. E para mim foi um aprendizado magnífico que eu vou levá-lo para a vida toda. Onde várias detentas, que inicialmente condenação algumas por terem tirado a vida de seus próprios filhos e se sentiam não amadas por suas mães. Elas contavam que as mães não as amavam, né? E elas não eram amadas por suas mães.
e elas também, muito provavelmente de maneira inconsciente, repetiram esse padrão de exclusão de seus filhos de uma maneira mais grave, retirando a vida dos seus próprios filhos. E quando elas tomaram consciência de maneira voluntária nesse processo de constelação e entraram nesse campo, tomaram conhecimento que ninguém dá o que não tem, os pais dão aquilo que eles têm e dão tudo o que recebemos. Eles dão 100%, o pai dá 100%, a mãe dá 100%, e ao nascermos herdamos toda essa genética, toda essa vivência de nossa ancestralidade. Para o bem ou para o mal, né, doutor? Para o bem ou para o mal, e de maneira muito grande, para a própria vida, né? Então, tudo tem o seu significado, a sua importância. Inclusive, as dores fortalecem o ser humano de maneira magnífica. É uma possibilidade única de aprendizado às dores que vivemos. Então, elas tomaram consciência que estavam repetindo um padrão de comportamento de exclusão em relação aos seus filhos, e que a gratidão aos pais, ela tem a capacidade de gerar uma compreensão que nada que fizermos como filho estará à altura para pagar o que os pais fizeram por nós, que são responsáveis pelas nossas vidas. Então, temos que exercer, independentemente do que vivemos com os nossos pais, que deram o que eles tinham apenas, temos que exercer a gratidão. E ao tomar conhecimento dessas leis do amor, do Bert Hellinger, elas tiveram uma consciência, uma demonstração instantânea de sentimento que foi muito impressionante, e ao final muitas falaram que queriam reencontrar com suas mães, que queriam exercer o perdão, que queriam uma convivência, e puxa, quanta oportunidade perderam em relação ao amor para com a mãe, e tomaram consciência dessa repetição, dessa violência, dessa dor, e demonstraram um sentimento humano incrível, magnífico àquelas pessoas que por vezes se sentiam excluídas à margem da própria sociedade. E também é muito comum quando fazemos o projeto com os homens agressores, alguns até vão voluntariamente querendo fazer novamente, porque aqueles homens que por vezes com muita raiva, revolta, muitas dores, traumas, marcados pela violência, ou, inseridos nessa questão de repetição de ciclo de violência, eles tomam conhecimento das leis sistêmicas e de que nada justifica a violência, eles expressam um sentimento, uma emoção visivelmente, e querendo romper com aquele padrão de sofrimento, padrão de violência, e demonstram muita preocupação em relação aos seus filhos, que estarão também vivendo todo esse sofrimento, repetindo o que eles fizeram na frente dos seus filhos. E isso é engrandecedor. É interessante. Eu queria perguntar para o senhor o que é mais frequente, qual a causa mais frequente da violência doméstica? É mais frequente o senhor encontrar como causa a questão financeira mesmo, o desemprego, a família está desestabilizada por falta de emprego dos provedores, ou a culpa é da cultura machista mesmo? O que pesa mais nessa balança? Nós temos vários fatores que influenciam na vida em sociedade. Nós temos os seres humanos que herdam padrões de comportamento através de geração em geração de seus ancestrais, registros de maior ou menor violência a cada ser humano. Nós temos uma cultura machista onde a vivência e essa programação linguística do meio em que as pessoas viveram em sua infância especialmente, na sua formação de personalidade, estrutural, capacidade, caráter, e isso tudo influencia na tomada de decisão e no comportamento das pessoas. Evidentemente que a questão financeira, o desemprego, nós temos já aproximadamente 13 milhões de desempregados no Brasil. Imagina uma pessoa que está trabalhando, chega em casa e fala para a esposa dos seus filhos que perdeu o emprego e como é que eles vão sustentar aquela família. Isso aumenta o nível de estresse, adrenalina, e impacta de maneira a gerar agressão na dificuldade de diálogo nas famílias. Nós temos uma necessidade de políticas públicas mais efetivas, porque com políticas públicas mais efetivas e com um sistema educacional que valoriza o ser humano, que valoriza o exercício ético e crítico das relações em sociedade, e isso faz com que a sociedade seja mais fortalecida e essas gerações sejam mais estruturadas, com capacidade de pensamento, com maior capacidade intelectual. Isso eleva o grau, o índice de desenvolvimento humano das pessoas e melhora a vida em sociedade. Esses fatores influenciam muito
em relação a várias temáticas na vida da sociedade e também impactam especialmente nas relações entre o ser humano, quando a diminuição do diálogo geralmente tende-se a ir para a violência na resolução dos seus conflitos. Por isso que a mediação e conciliação, os núcleos sistêmicos, as oficinas de paz que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem desenvolvido e trazido para os jurisdicionados são como se fosse uma revolução positiva do Poder Judiciário, atendendo às famílias, que nós sabemos que a Organização Mundial de Saúde disse que a depressão tem sido a doença de saúde pública número 1 no mundo. E a depressão, quando a pessoa, uma sociedade marcada pela ansiedade, isso vai sendo potencializado e nessas relações envolvendo inclusive a depressão. E todas essas questões tiram a capacidade de esperança do ser humano. Essas questões geram somatizações de inúmeras doenças de origem psicossomáticas. E isso tudo é como se fosse um barril fervilhando, com vários fatores desagregadores da vida em sociedade. E as famílias são a origem primeira de toda a relação social. A família é a pequena célula social da vida em sociedade. E essa reflexão das dores, Mariane, vivenciadas nas famílias, vão e são reflexos da própria vida em sociedade. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade ainda marcada pela violência, onde nós precisamos aprimorar as políticas públicas voltadas ao ser humano, voltadas ao mercado de trabalho, voltadas ao respeito ao cidadão e numa vida mais esperançosa. O senhor falou em políticas públicas. Aqui no estado de Mato Grosso, existem políticas públicas voltadas para essas mulheres vítimas de violência? E também uma pergunta complementar. A Casa de Amparo à Mulher Vítima de Violência está funcionando a contento? Então, como eu havia dito, o Brasil precisa melhorar as políticas públicas para as mulheres, para o ser humano em geral. O Mato Grosso também precisa. Nós temos reunido com os poderes, levando informações, projetos. Eu estou sempre à disposição para estar debatendo, palestras, inclusive dei palestras em vários colégios, quase um mês inteiro em colégios públicos à noite. Né? Esse projeto que eu desenvolvo com os homens, junto com a Eliane Montanha, no sábado pela manhã. Né? Então, eu saí do fórum, ainda sábado pela manhã, desenvolvendo esse projeto gratuitamente. E a gente tem feito o que está ao nosso alcance para melhor atender aos jurisdicionados, mas nós não temos uma efetividade, por exemplo, em relação à recuperação daqueles que estão inseridos no sistema carcerário. Nós precisamos melhorar muito, temos projetos excelentes. Ele vivencia muita violência, né? Como recuperar um agressor no ambiente onde ele vivencia muita violência? Nós temos vários projetos que são em parceria do Judiciário com o Executivo, mas ainda precisamos melhorar muito, tanto internamente nos presídios, como especialmente, primeiramente, na vida fora dos presídios, ou seja, na vida em sociedade. Nós vivemos num país e no estado de Mato Grosso que é país subdesenvolvido, né? O Mato Grosso está inserido nesse subdesenvolvimento. Nós temos um sistema educacional, infelizmente, muito criticado, né? Muito deficitário. E isso, com certeza, impacta na formação de mão de obra, na capacidade de instrumentalização da relação de trabalho na sociedade. Isso tudo impacta no mercado de trabalho, no atendimento, na formação do médico, dos advogados, dos psicólogos, dos professores, que serão justamente essa mão de obra de formação da nossa sociedade brasileira. Então, nós precisamos ter consciência e de colocar como plano de meta especial para o Brasil políticas públicas, um sistema educacional forte e de maneira consciente que isso é necessário para uma vida longe desses sofrimentos, longe dessa violência que, por vezes, nós tivemos mais ou menos 62 mil pessoas mortas, assassinadas no Brasil. É quase que um regime de guerra isso, é um absurdo. A gente vive em guerra, né? Então, isso a sociedade tem que parar e refletir sobre isso, junto com os seus representantes. A política ela é fundamental. Então, nós temos, se é fundamental, a sociedade tem que participar dessa política, eleger quais são as prioridades de maneira muito efetiva para que a vida melhore, porque de nada adianta estar encastelado e ao sair na rua tomar um tiro, os filhos não terem sossego e as famílias
veja as pessoas sofrendo em sociedade como estão. Então, nós precisamos melhorar. Se nós estamos ainda num país subdesenvolvido, nós não temos políticas públicas suficientes para tirar o Brasil dessa fase de análise de evolução dos países no mundo como subdesenvolvido. Então, precisamos melhorar e precisamos melhorar muito ainda o sistema educacional e políticas públicas eficientes para diminuir o sofrimento da sociedade. Nós estamos em ano eleitoral e o senhor está falando em políticas públicas. O senhor já viu esse debate em campanhas eleitorais? O debate os candidatos chamando as pessoas para debater políticas públicas voltadas para a redução da violência doméstica? Olha, nós estamos começando a melhorar através, nós temos a Lava Jato, nós temos os meios de comunicação trazendo grandes temas, como hoje o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso está trazendo aqui, Mariana, um tema relevante para a sociedade, que muitas famílias sofrem com essa violência doméstica e não tem classe social. Perfeito, verdade. Não existe em classe social. Nós temos hoje processo de pessoas de todos os níveis, desde o mais humilde ao mais carente, ao mais abastado, ao mais rico. Na sociedade, nós temos relações de violência pela própria cultura que nós vivemos, em todas as classes sociais. E nós estamos, sim, em Mato Grosso, eu já participei de várias audiências públicas, inclusive aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, debatendo temas de violência doméstica, temas de doenças mentais. Inclusive, eu sugeri na última, agora que foi debatido na Assembleia Legislativa, que os meios de comunicação, isso vai ser levado à casa para análise dos pares dos deputados, sobre se nós temos um sistema de concessão, permissão em relação aos meios de comunicação, temos que eleger um percentual de tempo nesses meios de comunicação para prevenção à violência contra a criança, adolescente, contra as mulheres vítimas de violência doméstica, contra o idoso, especialmente porque essa violência, ela capacita o ser humano uma reprodução de violência. Então, nós precisamos de inserir informações concretas de cunho crítico para que as famílias identifiquem seus filhos que estão sendo vítimas de violência, para que as mulheres se empoderem e denunciem essas violências, para que os filhos de crianças não assistam mais e depois, mais tarde, reproduzam essa violência que rebaixa o desenvolvimento social do Brasil nas relações perante outros países, na qualidade de vida em geral. E isso seria muito interessante que os meios de comunicação começassem a divulgar programas conscientes de informação nessas temáticas para que nós tenhamos uma sociedade mais qualificada, crítica, de não aceitar a violência contra a criança e adolescente e não aceitar a violência contra as mulheres, tendo um padrão social de dignidade. Isso é importante, foi uma sugestão que eu fiz na última audiência pública, espero que seja levada em consideração para que os meios de educação, que são uma ferramenta da maior relevância, que reproduzem comportamento, que influenciam imediatamente a população que assiste aos programas, possam trazer matérias como esta, que nós estamos falando hoje aqui, o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso está de parabéns, Mariane, para que as famílias tomem conhecimento. Por exemplo, quando a criança começa a ficar retraída, não querer mais brincar com outras crianças, ficar agressiva, reproduzindo matérias sexualizadas, né? Ou apresentar sinais de machucadura, de violência, e elas possam imediatamente tomar providência. Os professores levaram ao conhecimento do Conselho Tutelar, levaram ao conhecimento dos pais que aquela criança pode estar sendo vítima de abuso sexual ou de violência em suas relações, né? Então, nós precisamos melhorar a vida em sociedade para que a mulher saiba que ela não é propriedade e objeto do homem e que deve ter um respeito da mulher para com seus filhos, dos filhos para com a mulher, dos filhos para com o pai, do pai para com os filhos, e do respeito entre homem e mulher, como todos sendo seres humanos e que merecem respeito. Se a relação não está dando certo, rompa-se com essa relação, não haja agressão. Os filhos não têm, em tese, o direito de presenciar essa violência. Não é um direito das crianças, é uma relação entre adultos e tem meios para se resolvê-la, não através da violência. Doutor Jamilson, a gente terminou o nosso prazo, a gente chegou ao fim deste programa. Eu percebo que temos muito a conversar sobre violência doméstica. Tem um recado aqui para você, mulher vítima de violência, que tem uma medida protetiva. A partir de agora,
Se o agressor romper com a medida protetiva, se ele não cumprir a determinação judicial de não se aproximar, né, doutor Jamilson, da vítima, ele pode ser preso. É só discar o 190 da Polícia Militar, né, e anunciar de imediato. Eu tenho uma medida protetiva que me resguarda e o agressor está se aproximando de mim. Não é isso, doutor Jamilson? Eu quero agradecer a presença do senhor aqui. Nós temos muito a conversar sobre isso. Vamos voltar a esse assunto. Está feito o convite para o senhor retornar. E a você que nos acompanhou até agora, obrigada pela audiência e até o próximo programa.